Galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos começar a aula 2 sobre semelhança de triângulos. Bom, inicialmente eu vou falar sobre semelhança de polígonos quaisquer. Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando os dois ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem mesma medida, e se os lados correspondentes são proporcionais. E todos eles têm que possuir a mesma proporção. Então, por exemplo, nessa nossa figura, você percebe que o lado vertical aqui mede 4 e o outro lado vertical da outra figura mede 2. Ou seja, a proporção entre eles é o dobro, é 2. Enquanto que na figura maior esse lado horizontal mede 8 e na figura menor mede 4. Ou seja, possui a mesma proporção, é o dobro. Então essas duas figuras são semelhantes. A razão entre a medida dos lados, como por exemplo que a gente acabou de fazer, é chamada razão de semelhança. Então, nessa figura, todas essas medidas de lados seguem essa mesma razão de semelhança que a gente descobriu aqui, no caso é 2. E é graças a essa razão de semelhança que a gente pode fazer então a ampliação ou redução de figuras, como por exemplo das fotos que a gente tanto mexe hoje em dia aí, nas redes sociais. Então eu tenho aqui um exemplo de uma foto minha, que mede 6 centímetros de altura por 8 de largura, que eu quis ampliar para uma figura de 9 centímetros de altura por 12 de largura. Então segue a pergunta, será que a segunda foto é proporcional à primeira? E de fato sim, se você olhar para as proporções entre as medidas dos lados. Fazendo a proporção entre as medidas dos lados da figura maior para menor, nós temos que o 12 cm está para 8 cm, da mesma maneira que o 9 cm está para 6 cm. Perceba que ambas as proporções dão a mesma razão de semelhança, que nesse caso é 1,5. Então, a minha foto original foi ampliada 1,5 vezes, segundo a minha razão de semelhança. Esse assunto de semelhança de polígonos se estende dependendo do polígono que você está trabalhando. Nesta aula, vamos trabalhar especificamente da semelhança entre triângulos. A semelhança de triângulos também tem a mesma definição da semelhança de polígonos. Então, a gente pode dizer que dois triângulos são semelhantes se os ângulos correspondentes têm a mesma medida e se os lados correspondentes têm a mesma proporção. Então, muita atenção para a notação que a gente usa aqui para denotar quando dois triângulos são semelhantes. A gente usa esse triângulo e o sinal de tio. Então, o triângulo cujos vértices ABC é semelhante ao triângulo de vértices DEF. Portanto, esse tio significa, na matemática, semelhança. E o que traz de consequências? Ora, nesse caso dessa figura, a gente sabe que a proporção entre os lados correspondentes são iguais, ou seja, o lado A está para o lado D, ou seja, a proporção do A para o D tem que ser a mesma proporção do B para o E, assim como tem que ser a mesma proporção do C para o F. E também a gente sabe que a medida dos ângulos correspondentes são iguais. Ou seja, a medida do ângulo A, 3 risquinhos aqui, tem que ser igual à medida do ângulo D, assim como a medida do ângulo B, 2 risquinhos, tem que ser igual à medida do ângulo E, e, por fim, a medida do ângulo C tem que ser igual à medida do ângulo F. Agora, para eu determinar se dois triângulos são semelhantes, eu preciso de todas essas informações? Veja você que são 6 informações que a gente está tratando aqui, né? São 3 proporções e 3 igualdades de medidas de ângulo. E, na verdade, a gente não precisa de tudo isso. Para determinar a semelhança de triângulos, a gente possui alguns casos específicos. O número mínimo de informações que você precisa saber para determinar se dois triângulos são semelhantes ou não. E são esses casos que a gente vai estudar agora. Existem basicamente 3, que é o caso AA, caso ângulo-ângulo, caso LAL, que é o lado, ângulo, lado, e o caso LLL, lado, lado, lado. Então vamos começar com o caso ângulo-ângulo. O caso ângulo-ângulo é o mais comum de aparecer, porque é o que precisa menos informações para você determinar se dois triângulos são semelhantes ou não. E se você então verificar que dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes iguais, então você já sabe que esses dois triângulos são semelhantes, portanto, valem todas aquelas outras informações que a gente sabe de semelhança de triângulo. Nesse exemplo aqui,
você percebe que os ângulos da esquerda que são iguais, ou seja, mesma medida, e os ângulos da direita também possuem a mesma medida, logo esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, a gente sabe que a proporção dos lados são sempre as mesmas. E mais, a gente sabe que a medida do terceiro ângulo nos dois triângulos também tem a mesma medida. O próximo caso é o caso LAL, lado, ângulo, lado. E aqui você tem que tomar cuidado porque precisa estar nessa ordem, lado, ângulo, lado, porque a gente está falando do ângulo que está compreendido entre os dois lados a serem estudados. Então, nesta figura aqui, desses dois triângulos retângulos, a gente tem um triângulo menor de lado 5, ângulo 90 graus e depois lado 3. E no triângulo maior, temos o lado 10, ângulo 90 graus e lado 6. Então, quando você consegue verificar que a proporção entre os lados correspondentes é a mesma, no caso aqui 10 para 5 é 2, e 6 para 3 a proporção também dá 2, e o ângulo entre esses dois lados é igual nos dois triângulos, então a gente tem um caso de semelhança lado, ângulo, lado. Portanto, se os dois triângulos são semelhantes, valem todas aquelas propriedades que a gente viu sobre semelhança de triângulos. Ou seja, a proporção entre os outros dois lados também é a mesma, e a medida dos outros dois ângulos também são iguais aos seus ângulos correspondentes. E o último caso, lado, lado, lado. O caso lado, lado, lado talvez seja o caso mais óbvio, mas também é o que menos aparece, que é o caso em que você observa que a razão de semelhança entre todos os lados é a mesma. No caso aqui, vamos fazer a razão do maior triângulo para o menor. Você vê 15 para 5 dá 3, a razão de semelhança. 9 para o 3 dá 3 também. E o 12 para o 4 também dá 3. Então, quando você observa que todas as proporções dão a mesma razão de semelhança, você tem que esses dois triângulos são semelhantes. E aí, o que a gente pode concluir disso? Que todas aquelas propriedades de semelhança de triângulos são válidas, ou seja, os ângulos agora correspondentes possuem a mesma medida. Então, vou fazer aqui um exercício bem rápido e bem clássico, em que a semelhança de triângulo vai nos ajudar. Eu quero determinar a altura desse prédio sabendo as informações aqui que estão dispostas na figura. Então, por exemplo, tem um sol aqui e o prédio está fazendo uma sombra aí de 15 metros. Do lado desse prédio existe um poste de 5 metros de altura que está projetando uma sombra de 3 metros. E eu quero determinar então a altura desse prédio. Primeiro note que a gente supõe que o prédio e o poste estejam aí fazendo um ângulo 90 graus com o solo, né, que eles não estejam tortos. E o sol está incidindo da mesma maneira sobre essas duas edificações, né? Então, você vai ter o mesmo ângulo de incidência solar. Então, portanto, esses dois ângulos aqui têm a mesma medida. E aí, temos então o caso de semelhança ângulo-ângulo. Portanto, a gente pode concluir que esses dois triângulos formados são semelhantes. E aí, vale fazer as proporções entre as medidas dos lados correspondentes. Então, jogando o H para a letra da altura, a gente tem que a altura ela está para a altura do poste, 5, assim como a sombra, 15, do prédio está para a sombra 3 do poste. E agora basta resolver essa conta, você pode fazer uma multiplicação cruzada, ou simplesmente fazer a divisão aqui do 15 pelo 3, dá 5, e depois passar esse 5 que está dividindo, por outro lado multiplicando o 5, obtendo então que a altura do prédio é 25 metros. Na página 48 da nossa apostila, temos a seção Conexões. Traz um texto bastante interessante sobre matemática e fotografia. Quando queremos registrar determinado momento, podemos usar uma câmera fotográfica ou um celular para fotografar. Mas você sabe como tudo isso começou? Acredita-se que a câmera escura de orifício foi um dos primeiros mecanismos que deram origem ao que conhecemos por fotografia. Seu funcionamento tem relação com a semelhança de triângulos. Como o nome já diz, a câmara ou caixa é escura porque é fechada e assim não permite a entrada da luz, exceto por um pequeno furo situado em uma de suas faces. A imagem do objeto pode ser visualizada graças à reflexão da luz vinda do sol ou de uma lâmpada, por exemplo. Na câmera, como a luz se propaga em linha reta, podemos representá-la por uma seta, o qual denominamos raio de luz. Assim, imagine dois raios que saiam das extremidades de um objeto e passem pelo orifício, como mostra a figura a seguir. Aqui temos uma ideia bem simples do que poderia ser
essa situação da câmera fotográfica recebendo uma imagem. E é fácil perceber a sua relação com a semelhança de triângulos, porque essas setas acabam formando dois triângulos semelhantes. Semelhantes por quê? Porque os ângulos opostos pelo vértice, nesse ponto do orifício, eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E pelo fato de a lateral da caixa estar vertical, assim como a figura, os outros dois ângulos também são congruentes aos ângulos correspondentes na figura pelo fato dessa verticalidade dos objetos. Assim, podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Com isso, a gente pode fazer a proporção entre as medidas dos lados, e não só isso, a gente pode fazer também a proporção com a altura desses triângulos. Dessa maneira, a gente consegue não só calcular aí uma possível altura de um objeto, mas sim a distância que esse objeto está da caixa. Aqui temos um exercício bem rápido, onde a gente utiliza essa ideia. Temos um esquema de uma vela que está a uma distância de 1,20 m de uma caixa, e a imagem que ela recebe é de 3,75 cm, e a caixa tem uma largura de 30 cm. E aí a gente pede para determinar a altura da vela. Como já havíamos comentado anteriormente, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Dessa maneira, a gente pode fazer a proporção entre a altura dos objetos e as distâncias desses objetos até o ponto aí do orifício. Assim, temos que a altura do objeto real está para a altura do objeto dentro da caixa, 3,75 cm, assim como a distância do objeto real até a caixa, que é 120 cm, já fazendo a transformação, está para essa distância, que na verdade é a largura da caixa, 30 cm. Agora você pode efetuar a divisão de 120 pelo 30, no lado direito da igualdade, dá 4. E esse 3,75 que está dividindo, pode passar multiplicando esse 4. Obtemos aí então a altura de 15 centímetros, que é a altura real da vela. Então é isso, pessoal. Partiu exercitar. Faça lá a leitura do capítulo referência da apostila, para que você possa ter maior entendimento. E eu peço que resolva então os exercícios 2, 3 e 4 nas páginas 49 e 50 e 51 da nossa apostila. No mais, um grande abraço, um beijo e até a próxima!